E, gente, sejam bem-vindos ao quinto episódio do podcast. Eu me chamo Bívia, sou da terceira série. Eu me chamo Ana Luísa, sou da segunda série. E hoje nós vamos entrevistar o professor Daniel Sardinha, de matemática. E aí, rapaziada, tudo bem? Eu vou começar fazendo a minha primeira pergunta, que é qual a melhor forma de estudar matemática para o Enem ou de vestibulares? Tá, então o que acontece? Desde a criação do Enem e na separação, né, dos vestibulares e a criação do Enem junto com a criação da UERJ, da vestibular da UERJ, a melhor forma de você estudar matemática é você fazendo as provas antigas, não tem outra estudar. Por quê? Tanto a prova do Enem quanto a prova da UERJ são provas muito diferentes. O Enem cobra um tipo de matemática, o UERJ cobra outro. O Enem são muito mais questões com regra de 3, análise de gráfico de tabela, né? São muito mais questões mais tranquilas de serem feitas. Porém, a da UERJ é diferente. A UERJ ela cobra função, ela cobra PA, cobra PG, cobra geometria espacial. Então, para mim, no meu conceito, a melhor forma de você estudar matemática é fazendo provas anteriores. Não tem muito o que fazer. E, obviamente, criar uma rotina de estudo. Eu sei que na idade de vocês é muito complicado esse tipo de coisa, mas tem que se criar uma rotina de estudo para poder estudar tanto para o Enem quanto para o UERJ. E uma pergunta que eu queria te fazer, que eu acho que vai acabar servindo muito para mim também, né? Que é como lidar com a ansiedade durante a prova. Que eu, pelo menos, tenho muita dificuldade em matemática. Eu acho que os alunos, eles veem a matemática como um bicho de 7 cabeças. E como é que a gente consegue desenvolver isso, mudar essa mentalidade? Então, o que acontece? A matemática não é uma coisa fácil, né? É uma coisa realmente complicada. Mas, a partir do momento que você começa a fazer exercício, você começa a estudar, ela tende a ficar um pouco mais tranquila. Você perguntou como lidar com a ansiedade. Eu vou falar a minha experiência. Quando eu fiz o vestibular, em 2017, eu fiz 2 anos, 16 no segundo ano e 2017 no terceiro. Eu sempre fui uma pessoa muito agitada, muito nervosa. Então, o Enem para mim não serviu muito. Por quê? São 2 dias, são provas gigantescas, né? E para você tratar essa ansiedade, o seu agito é muito difícil. Então, o que acontece? Qual é a minha dica para você? Principalmente você que vai fazer vestibular e você que vai fazer ano que vem. Tenta ter calma, estuda. Cara, viu que a questão não tá indo, passa por uma outra, vai fazendo e depois você volta nela. Porque por mais que seja a prova que vai definir a sua vida e isso nos dá medo, não é uma prova difícil de se fazer. Se você estiver preparado, como eu falei, de criar uma rotina de estudo, você consegue levar ela bem de boa, tá? Então, minha dica é, se prepara, estuda, faz os exercícios, faz a revisão, pergunta aos professores, faz de tudo, que na hora da prova você vai estar bem preparado e essa questão da ansiedade vai te dar uma amenizada. Eu gostaria também de saber quais são os temas mais recorrentes em matemática no Enem. Enem, mais recorrente, regra de 3, análise de gráfico tabela. Eles gostam razão e proporção, gostam de cobrar de vez em quando qual o nome? Planta, que tem planta, que é 1 para 100 metros. Como é que é o nome? Escala, obrigado, valeu, Carol. Isso que ele gosta de cobrar escala. Então, esses são os 3 assuntos. Às vezes eles cobram função, gosta de cobrar uma questãozinha. Pode ser geometria espacial ou geometria plana, mas basicamente, regra de 3, razão, proporção, escala e função. São aqueles que mais gostam de cobrar mesmo. E você acha que vale a pena investir, tipo, em estudar matemática básica agora? Porque quando tu chega no terceiro ano, eu acho que você acha que nem vale mais a pena, sabe? Porque já passou tanto tempo. Mas eu acho importante também focar nisso. O que acontece? Por conta da pandemia, principalmente vocês tiveram uma defasagem muito grande de matemática. Pandemia, você era do 6º e você é do 7º. Então é justamente um momento que a gente está trabalhando muito a matemática básica com vocês. A gente trabalha operações, expressões numéricas, né, probabilidade, essas coisas. Que não seja uma matemática básica, mas trabalha isso. Então, sim, vale a pena você estudar. Obviamente, você não pode dar tanta ênfase. Vai você lembrar algumas coisas como potência, propriedade de potência, propriedade de radicais, radiciação, esse tipo de coisa, é sempre bom relembrar, é muito bom mesmo. Eu também queria saber o que os alunos podem priorizar, caso tenham um pouco de tempo assim, para revisar as matérias perto do Enem. Priorizar, tá. Como eu falei com vocês, as mais cobradas, priorizar a regra de 3, tanto a simples e a composta. Priorizar as análises de funções,
que eles gostam bastante. Relembrar a escala, que muita gente não relembra que eles gostam de cobrar a escala no Enem. Então seria uma parte boa para vocês relembrarem. Razão e proporção, tá? Geometria, mais a geometria plana, tá? Razões trigonométricas, tá? Relações trigonométricas no triângulo retângulo, seno, cosseno, tangente. Então são coisas que você pode dar mais ênfase para poder estudar pro Enem. Eu tenho uma dúvida que eu acho que existem, né, a matemática tem duas vertentes, né, que é a geometria, né, e aí a mais da álgebra. Pro Enem, assim, no meu caso eu queria focar mais na LED. Na LED, você acha que pra começar assim eu tenho que dar um gás em qual das duas? Qual das duas? A prova da UERJ, ela segue um padrão todos os anos. As primeiras 2 questões geralmente são análise gráfico tabela. Você vai cair, são as questões tranquilas. Ela é dividida, digamos assim, são 10 questões. Digamos, 4 fáceis, 4 médias e 2 difíceis. Vamos separar assim. Então a UERJ, ela cobra sempre análise gráfico tabela. Ela vai te cobrar função, sempre vai te cobrar função. Vai te cobrar a geometria espacial, são prismas, cilindros, pirâmides, certo? Vai te cobrar probabilidade e análise combinatória, porque são matérias que, na minha concepção, são as 2 mais difíceis, tá? Probabilidade e análise combinatória. E vai te cobrar também PA e PG, que eles gostam bastante. Então, para quem vai estudar o UERJ, eu acredito que vale a pena focar nesses assuntos. E outra coisa também, é que aqui no SESP a gente costuma fazer muito simulado durante o ano, né? E eu gostaria de saber, por você, qual a importância de ter tantos simulados assim para conseguir administrar o tempo de cada ano. Toda a importância. Por quê? O simulado é basicamente o Enem, certo? São 2 dias, se não me engano, né? De simulado, um de humanas, outro para exato. Humanas não, né? De separado Enem, redação, português e isso, ciência da natureza e ciências da matemática. Então, esse simulado é realmente a prova do Enem. Você tem que levar muito a sério, né? Geralmente a rapaziada não leva muito, mas a gente tem que levar a sério porque ali você vai saber o quanto você consegue administrar seu tempo, o quanto tempo você leva para escrever a redação, que é uma das principais partes do Enem, o quanto tempo você leva para resolver uma questão de matemática, uma questão de biologia, de física. Então, para mim, o simulado que a gente faz aqui é exatamente como o Enem. Então, é uma ótima preparação para ir. E no caso, assim, da rotina de estudo, na parte da dedicação, você acha que a gente, pra sair bem, quanto que é mais ou menos a gente precisa? Então, eu sou da seguinte filosofia. Eu acho que dá para fazer tudo. Em que sentido? Poxa, dá para ir numa festa e estudar para Enem? Dá. Tem muita gente que fala, não, pô, eu tenho que ficar em casa estudando. Chega uma hora que o seu cérebro não aguenta, né? Você vai explodir, né? Então, acredito assim, você criando uma rotina de estudo, fica tudo mais fácil. Obviamente, Sardinho, eu saio terceiro ano, eu chego no colégio de 7h20, saio do colégio de 5h30 da tarde. Eu chego em casa destruído. Beleza. Nesse dia de semana, você ia estar aqui praticamente o dia inteiro. Eu não te aconselho estudar durante a semana. Chegou o final de semana, sábado é o dia que eu posso acordar mais tarde, eu acordo 11 horas, 10, almoço, vejo alguma coisa, estudo 3 horinhas. De noite eu vou para uma festa, saio com meus amigos, faço qualquer coisa. Então você criando essa rotina de estudo é totalmente necessária para você poder se dar bem, tanto no Enem quanto no UERJ. Eu sei que é difícil, porque hoje em dia temos TikTok, temos Instagram, temos Facebook, Twitter, jogo do Tigrinho, temos poder para poder fazer, que é melhor do que ouvir um professor falando sobre matemática e sobre física. Mas se você entender aquilo, por mais que seja de medo, você pensar, caramba, é o meu futuro, você tem que pensar, bom, ou eu vou me dedicar para ter um futuro legal, ou eu vou ficar assistindo Tigrinho, TikTok, Instagram, essas coisas. Então, para você que é do terceiro, eu acredito que você cria uma rotina. Fique legal, e você do segundo, que sai mais cedo, tem que estudar todo dia. Eu queria também saber o que fazer quando o aluno sente que não nasceu para matemática. Você como professor, assim. Tá. Então, o que acontece? Nesse tipo de questão, é uma grande parte das pessoas que se sentem assim. Porque, como a Lívia falou, fala que a matemática é um bicho de 7 cabeças. Não vou te falar que não é um bicho de 7 cabeças, mas é uma matéria difícil, como todas as outras. Então, essa pessoa que acredite que, não nasci para matemática, Sardinha, eu não consigo,
calma. Vamos lá. O que você sente dificuldade? O que mais te dá medo, te dá nervoso? Então, você trabalhando isso, que você te dá nervoso, através comigo, com os outros professores aqui da escola, através das monitorias, você estudando aquilo que te dá medo, você pegando domínio sobre aquilo, você consegue tirar esse medo da matemática de você. E consegue ir bem. É, e como o aluno que ele tem dificuldade para evoluir, né? Ele consegue chegar no nível, tipo, como que eu sei que eu tô boa, que eu tô preparada? Então, através da sua rotina de estudo. Assim, no primeiro início vai ser difícil, vai ser difícil. Porque você, parar seu dia para ficar estudando 3 horas, sentado, olhando livro, olhando apostila, olhando a internet para te ajudar, é chato. Mas a partir do momento que você torna aquilo uma rotina, é o que eu falo com vocês em sala. Aquilo que se é difícil se torna trivial. Então você consegue já desenvolver aquilo com desenvoltura. Você olha uma questão e fala, já sei o que tem que fazer. É isso, isso, isso. Resolvi. Então quando você consegue chegar nesse ponto de olhar a questão, sei o que ela está pedindo e como resolver, você chegou no ápice da matemática. Você acredita que na ideia de que a matemática é a prática, né? Que Matemática é a prática. fazer É muito estudo e também muita prática. Né? Não é como, digamos assim, história. É muito estudo e muita prática, sim. Mas é muito mais você ler do que você resolver uma questão. Tá? Apesar de que tem que fazer os dois. Mas a matemática é muito você ler e você resolver muito exercício. Tantos exercícios de níveis médios, de fáceis, médios, difíceis. Ela falou um pouco disso da prática. Eu também queria saber o que fazer quando a aluna entende a teoria, mas na hora da prática costuma ter esse hábito de errar. Perfeito. Isso acontece muito na hora da prova de vocês. Eu tô lá em sala explicando, a gente consegue entender, na hora da prova me deu branco. É justamente aquilo que a Lívia falou. A gente chegando na prática, a gente conseguindo ter uma rotina, a gente consegue quebrar essa questão de entendi na hora de fazer exercício não. Por quê? Quando a gente passa exercício para casa para vocês, é justamente o momento que vocês estão sozinhos, que aí vocês vão pegar o caderno e falar, bom, é isso aqui. Tá, ele explicou isso, isso e isso. Sei fazer? Não sei. Vou levar para ele na próxima aula. Professor, tentei fazer em casa, não consegui. Então, aí quando ele for te explicar, aí fala, isso, beleza. Então vou tentar de novo. Pego o exercício da internet, vou fazer do mesmo estilo. Então quando ele chega nesse momento de, caramba, travei aqui, mas ouvi ele explicar de novo, agora eu consigo, é assim. Você consegue, né, fazendo exercício em casa, tentando sozinho, consegue furar esse bloqueio, né, praticando furar esse bloqueio de quem entende na aula, não consigo fazer em casa. E lá na hora do Enem, assim, como você vê que você, tipo, não tá fluindo a questão, já tô quebrando cabeça, mas também bate aquele desespero de que essa pode ser a questão decisiva, tipo, de se pra eu precisar daquela, o que eu faço? Eu desisto ou eu... É aquilo. Tô na questão, né? Geralmente eles falam que você tem de 3 a 4 minutos para resolver uma questão do Enem. Tô naquela questão, caramba, já vi que passei mais do tempo, vou para uma outra, dou uma olhada em outra, marco aqui, essa aqui não consegui. Vou lá, vou em outra, por quê? Você tá nessa questão, seu cérebro tá totalmente focado nela. Não sei, vou para outra, o seu subconsciente vai estar ainda trabalhando ela. Então pode ser que você fazendo uma outra questão, você chegue lá, era isso, volta lá e faz. Então por isso que a gente fala, faz essa, não tô conseguindo, parte para outra. Fui para outra, seu subconsciente vai estar lá trabalhando a que você tá indo. A gente gostaria muito também de saber como evitar cair em pegadinhas, em problemas do cotidiano. O cotidiano, tá. Então, vamos lá. Como a gente falou, tá falando nessa conversa, a matemática ela é uma prática. Então, obviamente, tem pegadinhas? Tem pegadinhas. Como eu, inclusive, estava fazendo uma questão hoje com eles, que falava sobre a área lateral de um cilindro reto, e o que acontecia com a área lateral se a gente aumentasse em 10%. Resolvemos a questão, a área lateral variava em 10%. Uma pegadinha, por exemplo, se eu falasse sobre o volume de um cilindro é πr² vezes H. Aí se eu falasse que eu aumentasse o raio em 10%, já ia ser diferente. Por quê? Ali o R está elevado ao quadrado. Então já dá um valor diferente. Isso é um tipo de pegadinha. Por quê? Bom, se eu tenho uma questão onde a área lateral variou 10%, o que automaticamente vou pensar? Bom, o volume também vai variar 10%. Só que não. Então esse é o tipo de pegadinha. Como a gente está falando, a prática na matemática dos exercícios nos faz levar a não cair nesse tipo
de pegadinha. E no caso da matemática, existe alguma, tipo assim, porque em humanas, por exemplo, que é o que me interessa mais, eu acredito que o Enem ele acaba seguindo uma mesma lógica. E claro que as questões mudam, mas a ideia eu acredito que abordam os mesmos temas, as mesmas fontes. Você acha que na matemática é isso? Ou tipo, eu posso chegar lá e ver uma parada totalmente diferente do que eu tô esperando, sabe? E tal. Pode acontecer? Pode. Mas eu confio com vocês. Como você bem falou, ela segue um padrão. Obviamente, pode que é uma questão de, caramba, função trigonométrica? Pode, uma função seno, uma função cosseno. Pode ter esse tipo? Pode. Só que é uma parte pequena. É uma parte que não vai te atrapalhar tanto. Entendeu? Então, por isso que eu acho, segue aquele padrão. Pô, aquele padrão, tá, regra de 3, função, escala, geometria plana, tá seguindo isso. Caramba, achei no Enem 2014 uma questão de função trigonométrica. Caramba, tem quantas? Duas? Ah, pô, 2 de 45? Tranquilo. Vou olhar. Mas não vai ser esse tipo de questão que vai fazer com que você vá mal no Enem. Entendeu? Então, assim, segue o padrão que eles têm. Mas também estude aquilo que eles podem cobrar de variável. Eu também queria saber qual é a mentalidade de um aluno que tira nota alta, assim, no Enem. A mentalidade para entrar na faculdade? Exato. Tá. Galera, o que acontece? A faculdade é um mundo totalmente diferente da escola. Totalmente. Aqui na escola vocês têm a obrigação de estar em aula, de estar em sala, obrigação de chegar no horário, obrigação de descer o recreio naquele horário, de subir pro recreio, do recreio naquele horário. Então, se você for bem na escola, beleza. Agora, a faculdade é um mundo completamente diferente. Por quê? Você não tem horário para chegar, você pode ser a hora que você quiser. Se você não quiser ir pra aula, você não vai. Se você quiser ficar, acabou uma aula, tá no intervalo, quiser ficar no intervalo direto, você fica. Então, essa liberdade que você tem, às vezes pode atrapalhar aquela pessoa que, pô, só tiro 10 na escola, mas, sei lá, estuda um dia antes da prova, mas sempre tiro 10. Isso na faculdade vai te quebrar. Por quê? Se você não tiver uma rotina de estudo, acabou. Se você na faculdade estudar um dia antes, esquece, você vai muito mal nessa prova. Então essa pseudo-liberdade que você tem pra sair a hora que você quiser, estar a hora que você quiser em sala, pode te destruir, entendeu? Então por isso que na faculdade, por mais que você seja um ótimo aluno na escola, você tem que criar uma rotina, mudar toda a sua mentalidade para a faculdade. Que é um mundo em que você tá livre, né? Você tá se descobrindo, muita gente troca discurso, isso não tem problema. Mas é um momento que aqui a sua mãe te cobra, a Aline te cobra, o Guilherme te cobra, eu te cobro. Todo mundo cobra vocês. Chega na faculdade, você é apenas um número. O professor não tá nem querendo nem saber se você vai prestar atenção, se você vai sair. Então, às vezes, pode ser um baque para quem já tá acostumado a esse ambiente. Mas é aquilo que eu falo, você tem que mudar a mentalidade que agora é vocês por vocês. Se vocês não querem futuro, ninguém vai lutar por vocês. Agora, acho que pra gente ir finalizando, eu queria sair um pouco da área da matemática e queria saber sua opinião sobre essa demanda, né? E essa cobrança que a gente tem. Eu, pelo menos, como tô no terceiro ano, né? Exige de você abrir mão um pouco da sua rotina. Porque eu já escutei de alguns professores de que esse é o ano que você abre mão, né? Esse é o ano de abrir mão de milhares de coisas, de fazer mudanças. E, cara, na minha cabeça, eu acho que tudo existe um equilíbrio, sabe? Então, eu queria saber a sua opinião. O que você pensa sobre isso? E opinião, vamos lá. Eu vou dar de novo minha experiência. Eu, quando eu tinha idade de vocês, não faz muito tempo, tá? Sou novinho ainda. Mas, o que acontece? Eu era o aluno que prestava atenção na aula, não estudava muito em casa e ia bem. O que eu fiz quando eu cheguei na faculdade, fui mal no meu primeiro semestre, né? Então, olha só, o que acontece? A gente se cobra muito porque a gente pensa justamente aquilo, caramba, é minha vida. É o que eu vou trabalhar até o fim da minha vida, pode ser que não, tem problema. É onde eu vou, o momento que eu vou ter, posso encontrar meu namorado para construir minha família. Então assim, eu falo, caramba, e agora? O que eu faço? Eu, como você me falou, eu acredito que dá para fazer tudo. Obviamente, num certo equilíbrio. Como eu falei, terceiro ano, tá aqui de 7 às 5. Já tá estudando o dia inteiro. Chegou em casa, descansa um pouco. Se quiser revisar a matéria por uma horinha, pode, tá? Mas eu indicaria vocês estudarem final de semana. Final de semana tem 24 horas. Vocês podem muito bem acordar tarde, almoçar,
ver alguma coisinha, sei lá, de 3 às 6, eu vou estudar. É aquilo que eu tive na semana. Vou fazer os exercícios, vou ver minhas dúvidas. 6 horas, acabou, tomo um banho, vou sair com meus amigos. Vou curtir, fazer qualquer coisa. Domingo, mesmo esquema. Então, essa questão de você abdicar a mão disso tudo, eu acho errado. Pode ser que funcione para algumas pessoas, pode ser. Mas para mim, eu acho que você chega um momento e fala, caramba, não vou descansar, não vou ter um relaxamento para minha cabeça. Tanto que aqui no CEF, a gente, um dia antes do Enem, tem o quê? Além do aulão, nós temos também aquele... Ai, gente. Que joga bola. Isso é fácil. Para vocês poderem o quê? Extravasar. Entendeu? Após o Enem. Então, é aquele momento que vocês têm que extravasar. Caramba, você com meus amigos, pô. Eu vou esquecer agora matemática, português, ciências, tudo. Vou sair. Pô, voltei pro meu estudo, vou focar. Vamos lá. Então, eu acho que tudo é um equilíbrio. Tudo dá para se fazer num ano de Enem. Olha, Serginho, muito obrigada, viu? Espero muito que vocês tenham gostado, que alguma das nossas dúvidas possa proceder de vocês, que o Serginho possa ter sanado. E foi isso, gente. Muito obrigada por assistir até aqui e fiquem ligados no próximo episódio. Obrigada. Siga o nosso Instagram, @CEFAprova, @CEFRJ. E também o Instagram de vocês que é... Terceirão 2025. Valeu, galera! Aí.